pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Romanos 12, do verso 9 ao 21. Ele fala sobre o amor. Aqui Paulo está dando orientações em relação a como praticar o amor. E às vezes, quando a gente fala essa palavra amor, a gente está muito ligado a romantizar essa palavra, romantizar amar. Porque a gente pensa que a gente deve amar as pessoas que têm reciprocidade com a gente, as pessoas também que praticam, que a gente sente que elas têm ações de amor para conosco. São pessoas próximas a nós. Mas esse amor que Paulo fala aqui, que Paulo ensina, é um amor que, humanamente falando, ele é quase impossível de ser vivido. Ele é quase impossível de ser praticado. Mas esse amor, a gente só consegue praticá-lo quando o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele gera esse fruto, que o amor, ele é um fruto do Espírito. Ele é uma virtude que a gente passa a possuir quando o Espírito Santo é realidade nas nossas vidas e produz frutos. E desse fruto do Espírito é o amor. Então eu quero fazer uma leitura aqui com vocês e, na medida do possível, do que eu for entendendo, eu vou explicando. E Paulo começa assim: o amor deve ser sincero. Então aí ele já tem uma característica aí, sinceridade. Não adianta só falar que ama, mas deve ser sincero, deve ser algo nascido no coração, algo verdadeiro. Odeie o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Então, não adianta só apegar ao que é bom, a gente também deve ter uma repulsa em relação ao mal. A gente deve ter uma resistência em relação àquilo que não é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então a gente tem que dedicar. Esse amor, ele exige dedicação. E aqui é interessante que ele fala que prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Isso, aos nossos olhos, humanamente falando, a gente é quase impossível fazer isso. Dedicar mais o outro do que a gente. Então é algo que a gente vê que tem que ser nascido do coração de Deus para o nosso coração. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então aqui, se a gente não servir ao Senhor, se a gente não tiver uma dedicação, se a gente não tiver um fervor, a gente não consegue a prática desse amor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Então aqui a gente tem que alegrar, sabendo que lá na frente, tendo esperança, que aquilo que o Senhor prometeu há de se cumprir em nós. A gente deve ser paciente na tribulação. Quando estiver passando, pela tribulação, a gente deve ter paciência e a gente deve perseverar em oração. Então essa oração aí, ela vai ser um suporte para a gente estar passando pela tribulação, para a gente estar tendo esperança e conseguir praticar o amor. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. É para a gente compartilhar o que a gente tem com os necessitados. E é para a gente também praticar a hospitalidade. Então são duas coisas aí: ser hospitaleiros, ser receptivos e compartilhar o que a gente tem com o necessitado. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe-nos e não os amaldiçoe. Então, quando alguém perseguir a gente, quando alguém fizer mal a gente não deve amaldiçoar essa pessoa, mas a gente, pelo contrário, deve abençoar essa pessoa. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Uma vez uma pessoa até comentou comigo falando assim que é do nosso
da nossa tendência humana chorar com os que choram. Porque quando a gente vê uma pessoa triste, uma pessoa passando por uma dificuldade, a gente se compadece, a gente chora. Mas quando a gente tem dificuldade de aplaudir o outro na vitória, de alegrar com o que está tendo ali um motivo de alegria, isso é da característica humana. Então, quando a gente ama, a gente aplaude o que está sendo vitorioso, sorri com aquele que está se alegrando, mas que a gente tem compaixão também do que está sofrendo, do que está chorando. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Muitas das vezes tem pessoas que se aproximam de pessoas que têm um nome, que têm um destaque e que, para tirar proveito disso, ou mesmo só para estar no meio, mas a palavra aqui em relação ao amor, ela fala diferente. Ela fala para a gente ter uma mesma atitude com todos. E é para a gente associar com as pessoas de posição inferior, aquela pessoa que não vai nos proporcionar nada, aquela pessoa que, se você olhar para ela, ela não tem nada para te oferecer. Então a gente tem que associar com essas pessoas, de uma certa forma, até mesmo para abençoar a vida dessas pessoas, tratar todos de igual para igual. Não sejam sábios aos próprios olhos. Busque sabedoria divina, sabedoria espiritual. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Então, as nossas atitudes, independente de com quem estivermos, elas têm que ser uma atitude que qualquer um possa ver e não vai ser algo que vai, no futuro, que vai nos constranger, que vai nos deixar em situações difíceis. Então, aqui, a gente tem que fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Então aqui, se uma pessoa fizer mal a gente não pode pensar em vingança, a gente não precisa preocupar com vingança, que isso pertence a Deus. Cobrar isso aí, o mal que o outro faz com a gente, não é a gente que vai cobrar, mas é Deus que vai cobrar por nós. E se um inimigo da gente, se alguém que fez mal a gente, se a gente vê essa pessoa passando por necessidade, aqui fala, se estiver com fome, dê de comer, se estiver com sede, dê de beber. E assim a gente vai estar abençoando a vida dessa pessoa. E aqui no final fala que o bem tem que vencer o mal. Então, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. E se vocês tiverem um tempinho, leia esse texto e vamos procurar, né, cada dia mais viver esse amor que é um fruto do Espírito, que é uma virtude que é gerada em nós através do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é fácil a prática desse amor, mas é um amor no qual nós fomos aconselhados a praticá-lo. Existem situações nas nossas vidas diárias, somos postos à prova, com situações que fazem com que nós façamos o contrário do que Paulo está falando aqui. Mas vamos clamar ao Senhor, o Espírito Santo venha nos dar a cada dia mais capacidade para viver esse amor. Então, se você ficou até o final desse vídeo, eu agradeço por você ter ficado até o final. Compartilhe com outras pessoas e não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.